Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que está sendo gravada no dia 14 de março de 2021, né, marcando o quarto episódio dessa temporada do primeiro semestre desse ano. Né. E sempre lembrando, né, com aquela mensagem inicial, que caso vocês gostem desse vídeo, né, então lembre-se de curtir, né, e compartilhar o vídeo, tá? Para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema do nosso vídeo de hoje é sobre um episódio que aconteceu ao longo da semana passada, né, que mudou drasticamente o cenário político no Brasil, né, que foi, né, a anulação das condenações contra o ex-presidente Lula, né, tá certo? Nos casos do triplex de Guarujá e também no caso do sítio de Atibaia, que foram feitos, né, respectivamente pelo ex-juiz-herói Sérgio Moro, tá, e pela juíza copia e cola Gabriela Hart. Né. Bom, condenações que foram feitas de forma acelerada, tá, e também de forma completamente tabajara, tá, com várias ilegalidades, tá, sem nexo, né, de começo, meio e fim, né, tá certo? Tá bom? Que foram feitos com claro objetivo de tirar Lula das eleições presidenciais de 2018. Tá? Bom, então são duas condenações com várias ilegalidades, tá? Mas o que acabou fazendo a anulação dessas condenações na semana passada, tá, foi a decisão do ministro do STF, né, Edson Fachin, tá, sobre a questão da competência do Tribunal da República de Curitiba, né, ligado à Lava Jato, tá, para julgar os casos relacionados ao Lula, né? Tá certo? E por que isso foi questionado? Isso foi questionado porque, se você for pensar bem, você tem o triplex de Guarujá, sítio de Atibaia em São Paulo, né? Enquanto o julgamento foi em Curitiba, em outro estado do Paraná. Então tem a questão da localidade, tá? Mas o principal, onde Edson Fachin acabou se baseando, foi na questão do objeto, né, da condenação, porque a força-tarefa da Lava Jato tinha como objeto investigar, né, o escândalo relacionado à Petrobras, tá? Uma ligação que não aparece nem na condenação do Sérgio Moro e nem na condenação da Gabriela Hart, tá? No caso do triplex de Guarujá, por exemplo, né, tá bom, já falamos num vídeo anterior, né, do nosso programa Análise de Conjuntura, tá, que o triplex que eles falam que foi usado como suborno ao Lula, né? Tanto o triplex ou a reforma do triplex, tá, não fazia sentido porque os documentos provavam que o triplex jamais saiu das mãos da empresa OAS, que era a suposta pagadora da propina, tá? Então, se a suposta propina não saiu da mão do pagador para a mão de quem supostamente recebeu o pagamento, então não teve propina, né? Tá certo? E lembrando também que para completar, né, essa condenação do Lula, né, Moro tinha um outro problema, que também não tinha o crime, né, que teria sido feito em troca dessa propina que Lula não recebeu, né? Tá certo? Aí que ele teve que inventar o termo de ato indeterminado de corrupção, né? Onde basicamente então o Moro foi para o Lula e falou o seguinte, né, Lula, eu não sei qual foi o teu crime, eu não tenho prova do teu crime, mas vou te condenar mesmo assim, porque eu quero te tirar das eleições presidenciais, né, e receber a recompensa de quem ganhar no lugar, né, que foi o que acabou acontecendo, né, que aí ele acabou recebendo a recompensa de quem ganhou no lugar, que foi o presidente fake news Jair Bolsonaro, tá, e foi recompensado com o Ministério da Justiça, né. Bom, mas ao fazer essa manobra, né, tá certo? Você vê então que tanto o triplex de Guarujá quanto esse ato indeterminado de corrupção não tinha como fazer ligação com a Petrobras, né? E algo que se repete em todo o documento. O documento ele não consegue fazer a ligação concreta, né, do caso com o escândalo da Petrobras, que era o objeto sendo julgado no Tribunal da República de Curitiba, né? Algo que se repete também na condenação da Gabriela Hart, como já falaram várias vezes, fez um copia e cola da sentença do Moro, né? Então copiou também os mesmos problemas, né? Bom,
certo? E foi assim que Edson Fachin então decidiu pela incompetência do Tribunal da República de Curitiba em julgar o Lula, né? Embora seja uma questão bem básica do direito que devia ter sido decidida há muitos anos atrás. Talvez desde o momento que a defesa do ex-presidente Lula fez esse pedido, né, da competência, sobre competência ou não competência do Tribunal de Curitiba, já em 2016, né, e ficou lá, né, sendo enrolado, e parou na mão do Fachin, que rolou também mais 3 anos, né, para até finalmente chegar nessa decisão, tá? Mesmo com vários pesquisas apontando que era um fato bem fundamental e bem óbvio decidir pela incompetência do Tribunal de Curitiba, né? Então, basicamente, o que o Fachin fez foi fazer uma analogia, por exemplo, com o ensino fundamental, tá? Você imagina lá uma criança no ensino fundamental perguntar ao professor de matemática, né? E aí, professor, qual que é o resultado de 1 mais 1? Né? E você imagina o professor respondendo, né? Eu não tenho certeza ainda, né? Mas espera que daqui a 3 anos eu te respondo, né? Então essa que seria a analogia do que o Fachin fez dentro do judiciário. Pegou uma questão básica, elementar, e ficou enrolando por anos, né? Bom, tá certo? Isso acontece, né, basicamente por 2 motivos. Lembra que também era a época que estava em moda aquela questão do judiciário plim-plim, tá? Onde agentes da polícia, do judiciário, né, e também do Ministério Público, né, se preocupavam mais se a Globo ia fazer uma matéria elogiando eles ou não, tá certo? E para eles era muito mais importante do que se basear no conhecimento deles da área de direito. Ou seja, era muito mais importante do que eles honrarem como profissionais o diploma de direito pela qual eles se formaram, né? Tá certo? E também tem a questão, claro, da cumplicidade, né? Onde você tinha, né? Bom, desde aquela época, né, a Lava Jato e o Sérgio Moro desrespeitando, inclusive, até o próprio STF, né? Onde, por exemplo, o Sérgio Moro, ao decretar a prisão do Lula, ele fez decretou a prisão sem esperar a autorização do Superior Tribunal Federal, né, como manda a lei, né? Então foi um desrespeito enorme, né, à instância superior, que é o STF, tá? E mesmo assim os ministros do STF, inclusive do Fachin, falam, não, deixa para lá, deixa eles humilharem a gente, né, porque assim a gente coloca o Lula na prisão, né? Tá certo? Bom, tá, então é assim que se faz essa farsa jurídica, né, onde então Edson Fachin já se mostrava como o cachorrinho de estimação de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? Em uma posição de cachorrinho de estimação que ele continuou segurando por muitos anos, tá certo? Enquanto ficava enrolando a decisão desse processo, tá? Afinal, ele não podia fazer a decisão pela incompetência, mas também não podia fazer a decisão pela competência, né, no sentido oposto, porque ia manchar de vez, né, a imagem dele na área de direito, né? Então, por isso que ele resolveu enrolar, né? E continuou enrolando mesmo depois das tragédias que vieram do desgoverno Bolsonaro, que Fachin e o STF ajudaram a eleger, né? Mesmo com a revelação das ligações do Bolsonaro e o clã e a família dele com o crime organizado, né, com o caso das rachadinhas, com evidência desse caso concreto do Fabrício Queiroz depositando dinheiro para a família do Bolsonaro, inclusive para a esposa de Bolsonaro, né? Tá certo? Mesmo com Bolsonaro incentivando as manifestações para ficar xingando o próprio STF, né? Mesmo com a crise humanitária que está sendo causada pelo desgoverno Bolsonaro, onde sua negligência e sua aliança ao vírus contra o Brasil já está fazendo o país chegar perto da marca de 280 mil mortes por coronavírus, né? E nem assim essas centenas de milhares de mortes comovem Edson Fachin, que continua esnobando todas essas mortes, todas essas dores de todas essas famílias, para continuar enrolando com esse processo da competência do Tribunal de Curitiba em julgar Lula, né? Tá bom? Tá certo? Então, por que isso mudou de repente na semana passada? Tá? É que vem as consequências do escândalo da Vaza Jato, né? Se vaza lá, você tem o vazamento das conversas dos procuradores da Lava Jato, junto com o Sérgio Moro, né? Onde cai de vez a imagem, né, de puritanismo da operação de seus agentes, né? E além disso também causou uma humilhação à imagem de Edson Fachin, né,
Porque uma coisa, né, é Edson Fachin se mostrar como cachorrinho de estimação lá nos documentos do tribunal, que é difícil fazer isso chegar no imaginário popular. Tá? Uma outra coisa completamente diferente são conversas debochando, né, da condição de Fachin como cachorrinho de estimação de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Tá? Tanto que dessas conversas o termo ahá, uhul, o Fachin é nosso, né, ela já caiu ao gosto popular. Né? Certo? Então, um nível de humilhação completamente diferente, mas mesmo assim, é claro, Fachin continuou sustentando o seu apoio à Lava Jato, aos seus verdadeiros donos, ao seu verdadeiro dono. Né? Tá certo? Mas ele fica cada vez mais acuado, tá? E de forma que ele acaba também então, tomando essa decisão pela anulação das condenações do Lula nesse julgamento da competência do Tribunal de Curitiba, tá? Para tentar evitar um outro julgamento, que é o julgamento da suspeição de Moro. Tá? Porque é no julgamento da suspeição de Moro que está tendo então a divulgação oficial agora dessas conversas da Vaza Jato. Né? Então seria para salvar o que sobrou da Lava Jato, né? Tá certo? Bom, e também talvez um pouco de autopreservação, né? Afinal, ainda são muitas conversas a ser divulgadas, vai saber quantas conversas a mais que tem lá dos agentes da Lava Jato humilhando a imagem de Edson Fachin. Né? Tá certo? Então é dessa forma então, que ele faz a declaração antecipada, né, de que já que eu fiz lá a anulação da condição do Lula na questão da competência do Tribunal de Curitiba, vocês não precisam mais julgar esse caso aqui da suspeição de Moro, perdeu motivo para ter esse outro julgamento. Né? Que é papo furado, porque é o julgamento de outra situação. Uma coisa é da questão da competência ou da competência do Tribunal da República de Curitiba, no caso do Lula. Tá bom? Tá? Outra coisa completamente diferente é toda a sequência de abusos que veio das ações da Lava Jato, que estão mais que provadas nas conversas vazadas lá pela Vaza Jato. Né? Tá certo? Então é dessa forma que essa tática do Fachin não funciona, tá? E entra em julgamento, tá? Tá bom? Esse julgamento da suspeição de Moro, né? Que no momento se encontra, né, empatado num placar de 2-2, tá? Tá certo? Onde o voto final que está sobrando, tá, é daquele que pediu, né, fez pedido de vista, tá, que é o Cássio Nunes, né, que é a pessoa que entrou como ministro do STF por indicação de Jair Bolsonaro. Para vocês verem como o mundo dá voltas, né? Então você tem que aquele herói invencível, Sérgio Moro, né, agora se encontra na corda bamba, tá, dependendo da decisão do indicado de Jair Bolsonaro. Né? Então aqui ainda fica a torcida, né, de que talvez assim, ou pela obrigação com a lei, né, ou para não pegar mal na imagem dele, Cássio Nunes decida pelo lado como manda a lei, né, pela suspeição do Moro, frente a tantas evidências das ilegalidades do juiz corrupto e do ex-juiz corrupto e marajá da Lava Jato, né, e que não se cai em tentações e cair em negociatas como costumaram acontecer em vários momentos da história do nosso país. E enquanto esperamos o resultado desse julgamento da suspeição de Sérgio Moro, que no momento está em pausa porque o ministro Cássio Nunes, né, fez o pedido de vista, né, já podemos falar também de outro evento importante que saiu como consequência da anulação dessas condenações, né, que foi o discurso que Lula fez, tá, agora que ele retornou ao cenário político como um candidato elegível às eleições presidenciais de 2022. Né? Tá certo? Bom, foi um discurso que ganhou destaque nas páginas dos jornais do mundo inteiro, tá certo? Tá bom? Tanto pelo cenário, né, que você teve uma pessoa que foi condenada injustamente, tá? Mas por sua persistência consegue ganhar de novo os seus direitos de concorrer às próximas eleições, tá? Tá certo? Como também pelo discurso de estadista, tá? Porque em contradição a Bolsonaro, que ficou mais de um ano, né, fazendo propaganda contra a máscara, propaganda contra a vacina, tá? E todo esse processo que ele ficou aliado do vírus contra o Brasil, né, tá certo? Ele até ficou debochando das centenas de milhares de mortes por coronavírus que acontece por negligência do seu desgoverno, tá? Bolsonaro o ex-presidente Lula dá um tom completamente oposto ao seu discurso.
Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na Polícia Federal. Porque não tem dor maior para um homem ou uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café com um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Não tem nada pior do que o cidadão saber que ele está desempregado e que no final do mês ele não vai ter o salário para sustentar a sua família. É muito menor do que a dor que sofre quase 270 mil pessoas que viram os seus entes queridos morrer. Seus pais, seus avós, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, seu neto, e sequer puderam se despedir dessa gente na hora que nós sempre consideramos sagrado a última visita e a última olhada na cara das pessoas que a gente ama. E muito mais gente está sofrendo. E por isso eu quero prestar a minha solidariedade nesta entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares das vítimas do coronavírus. E a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina, porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não. Você precisa continuar fazendo o isolamento e você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Pelo amor de Deus. Esse vírus, essa noite, matou quase 2.000 pessoas. Mas eram mortes que muitas delas poderiam ser evitadas. Evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar. Você sabe que a arte de governar não é fácil. É a arte de saber tomar decisão. Então, um presidente da República que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise, envolvendo o seu ministro da Saúde, envolvendo secretários da Saúde dos estados, envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan e outros cientistas, e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Foram discursos que ganhou páginas tanto no The Guardian, quanto no Meu País, quanto no Le Monde, lá na França, tá certo? Bom, tá? Então foi um discurso que teve bastante impacto, tanto impacto assim no mundo inteiro, que até a Globo foi obrigada a passar o discurso do Lula. Tá?
A mesma Globo que durante todo o ano passado ficou ignorando todas as entrevistas e todas as declarações do ex-presidente Lula, né? Só quando ele cometia lá um pequeno deslize em seus vários discursos que eles davam uma manchete negativa, né? Tá certo? Bom, então até mesmo a Globo foi obrigada a noticiar o discurso do Lula de forma relativamente neutra, né? O que acaba sendo positiva, porque ela é obrigada a comparar com o comportamento de Bolsonaro, né? Tá certo? Falando que todo comportamento delinquente, né? Tá certo? E também apoiador do genocídio, de genocídio feito por Bolsonaro todo ano passado, não tem como não fazer a comparação, tá? Inclusive isso obrigou Bolsonaro, né, a fazer uma mudança de postura, né? Tá certo? Então dessa forma que você teve o que estamos chamando de efeito Lula, né? O efeito Lula, que pelo mercado financeiro é tentar chamar de efeito Lula a queda na bolsa de valores, né? Que em geral acontece por movimento especulativo, não pelo movimento da economia real. Se pega pelo movimento da economia real, a economia só cresceu durante o governo Lula, né? Tá certo? Bom, mas isso é efeito Lula pelos mercantistas lá da pacote neoliberal, né? Agora, o efeito Lula que teve de positivo foi obrigar Bolsonaro a finalmente recuar de algumas posturas que ele tinha em relação ao coronavírus, né? Onde ele foi obrigado, por exemplo, a fazer agora, logo depois do discurso do Lula, ele foi obrigado a fazer lá uma coletiva usando máscara, né? Fazendo a defesa da vacina, né? Ele sempre ficava negligenciando em todo o ano passado, né? Tá certo? E sem esquecer também, por último, tá? A questão da crítica que Lula fez, né? A posição da terra plana, né? Pela qual Bolsonaro ou tomava uma posição neutra ou tomava uma posição favorável. Um planeta que é redondo, um planeta que não é retangular ou não é quadrado. E o Bolsonaro não sabe disso. Ele tem uma astronauta no governo. O ministro Ponte, da Ciência e Tecnologia, sobrevoou num foguete russo quando eu era presidente. Se ele não dormiu, ele viu que o planeta era redondo. Então ele poderia dizer para o presidente dele: ô, presidente, não fala mais dessa bobagem não acredita no tal do Olavo de Carvalho. Mas depois do discurso do Lula criticando essa questão da terra plana, né? Tá certo que tinha lá o apoio do Bolsonaro, e o Bolsonaro também, no seu verdadeiro charlatanismo, né, para tentar esconder que nunca falou sobre isso, né, ele põe uma das suas últimas lives, né, põe lá a imagem lá com um globo terrestre no meio da sua live, né, tá certo? Então, para mostrar o poder, né, que você tem ainda da liderança de Lula no lado do campo da esquerda progressista no Brasil e também no imaginário popular do brasileiro, né? Porque são todas mudanças que Bolsonaro foi obrigado a fazer, né? Frente não só ao discurso do Lula, como também as pesquisas que apontam que Lula tem agora uma vantagem sobre Bolsonaro nas eleições em 2022, né? Tá certo? Bom, mas é claro que não dá para dar uma credibilidade sobre esses recuos de Bolsonaro. Lembre-se que são recuos baseados na parte do charlatanismo de Bolsonaro, que tem a mesma credibilidade de uma nota de R$3, né? Certo? Bom, porque sua postura prática, né, em suas ações ainda continua pela negligência, tá, à saúde do povo brasileiro, tá? Onde a crise do coronavírus continua crescendo com tudo, tá certo? Bom, então é por isso que dessa forma, né, mesmo com a anulação das condenações de Lula, mesmo com Lula tendo vantagem nas pesquisas eleitorais de 2022, nós ainda não podemos abandonar a bandeira de exigir fora Bolsonaro o quanto antes, tá? Porque quanto mais Bolsonaro fica no poder, maior vai ser o número de mortes por coronavírus no Brasil, em forma cada vez mais, em passos cada vez mais longos, tá? Certo? Em cenários cada vez mais trágicos, inclusive com um cenário agora que nós temos cenas de colapsos de hospitais praticamente em todo o Brasil, tá? Certo? Então, por isso que encerrando essa nossa apresentação, tá? É falar então que também a nossa tônica tem que ser ainda, claro, por Lula, né, nas próximas eleições presidenciais, tá? Mas também, questão imediata, continuar persistindo na bandeira do fora Bolsonaro para preservar
as vidas e também a sanidade do povo brasileiro, tá? Que agora começa a ganhar pelo menos um pequeno fio de esperança, uma pequena luz de esperança, tá? Agora com a presença do ex-presidente Lula, tá? Que, gostando ou não de Lula, o discurso que ele fez na semana passada já mostra pelo menos a diferença entre o delinquente e o estadista, a diferença entre a barbárie e a civilização. E com isso nós encerramos nossa apresentação de hoje, tá certo? Lembrando que o esforço sempre vai ser, né, para continuar lançando esse vídeo semanalmente, tá? Bom, de preferência ao longo do final de semana, tá? Embora acredito que dessa vez vai atrasar um pouco de novo, tá? O processo de edição do vídeo, tá? E também carregar esse vídeo, né, no canal do YouTube. Então acredito que esse vídeo esteja sendo lançado, tá, na segunda-feira, tá? Mas as próximas edições, tá, acredito que a gente consiga lançar isso de forma mais regular entre sábado e domingo. Então, passando por esse último informe, tá, então vou encerrando aqui também, sempre lembrando, né, que caso seja do interesse de vocês, tá, vocês podem fazer inscrição no canal, tá, apertando no botão redondo que está aparecendo, né, vai estar aparecendo no meu lado aqui no final do vídeo, tá, para fazer inscrição no canal, tá, e ter acesso mais rápido, né, às últimas novidades aqui do espaço. Então agradeço a atenção de todos vocês, tá? Nos veremos de novo na semana que vem.